versão da NVI. Escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Se alguém viu seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore, e Deus lhe dará vida. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Há pecado que leva à morte. Não estou dizendo que se deva orar por este. Toda injustiça é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nascer de Deus o protege e o maligno não atinge. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardem-se dos ídolos. Pai Santo, esta é a tua palavra maravilhosa. Glórias ao teu nome. Pai Santo, agora, meu Deus, vamos falar de assuntos complexos. Peço ao Senhor, meu Deus, que o Senhor nos ajude nas nossas limitações, dando atenção, meu Deus, e sabedoria e entendimento para os meus irmãos, Pai, dando, meu Deus, habilidade, meu Deus, e conhecimento, meu Deus, para eu levar a palavra para o teu povo. E que todos nós, Pai, que todos nós, ao entendermos a tua palavra, sejamos praticantes, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. João começa a finalizar essa carta, a sua carta. Versículo 13. Escrevi-lhes estas coisas. Tudo aquilo que ele escreveu, ele tinha um propósito. E ele escreveu para a igreja. Ele escreveu para aqueles que creem no nome. Vocês creem no nome? E é muito importante a gente falar nisso. O que é crer no nome? Meu querido, nome, talvez hoje, né, nome seja simplesmente nome, para nós aqui hoje na nossa cultura, né? Mas nome tem muito a ver com identidade, né? Tanto que na antiguidade a pessoa tinha até o nome que significava algo, mas se ao longo da vida ela tinha um certo comportamento, ela recebia um outro nome, vamos chamar de apelido, que demonstrava que falava sobre algo forte nela, seja algum defeito ou qualidade. Mas nome, meu querido, aqui no texto, diz respeito à identidade. Os gnósticos falavam de Jesus, nós cremos em Jesus. Os docéticos falam, nós cremos em Jesus. Jesus, mas ele, é mais ou menos parecido com o espiritismo hoje, mas ele é um espírito iluminado, espírito de luz, e outra, ele não veio em carne, nós cremos nele. João é categórico. São anticristos. Às vezes, meu querido, você entrou na onda aí, todos os caminhos levam a Deus. A que importa, está falando de Jesus. Quando Paulo falou isso, que importa que Cristo está sendo pregado, ele não está falando de adulteração do conteúdo. Tá bom? Ele está falando de motivação. Alguns pregam Jesus Cristo por vaidade, outros por... Ele está falando de motivação, mas não está falando de adulteração do conteúdo. O que esses falsos mestres estavam fazendo é adulterando o conteúdo, adulterando entre aspas, Estavam deturpando, falando outra coisa sobre a identidade de Jesus. Então, João escreve, vocês
que creem neste nome que nós apresentamos para vocês, eu escrevi tudo isso para que vocês não sejam abalados. Vocês são salvos em Cristo Jesus. Amém, igreja? Vocês são salvos em Cristo Jesus. Filho de Deus, vocês têm a vida eterna. Aí ele prossegue, versículo 14. Ele vai para outra bênção que a igreja tem. A primeira bênção que eu quero destacar aqui é a certeza de salvação, é a vida eterna. Amém, igreja? Agora a segunda bênção que João destaca aqui nesse texto. Versículo 14. Você que tem acesso ao Pai através do Filho. João fala o seguinte: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Temos a vida eterna, somos aceitos por Deus, e agora tem algo maravilhoso para nós também. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Glória a Deus, igreja. E é muito importante aqui. João ele vai começar a falar sobre a oração. E ele falando, e é bem claro aqui no texto: se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade. Meu querido irmão, no nome de Jesus, não estou falando dos pentecostais, mas eu quero falar dos neopentecostais, que trouxeram o evangelho da prosperidade, que trouxeram um montão de confusão para o meio da igreja. Que praticam a teologia dos amigos de Jó. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Foi eles que trouxeram para o meio da igreja o entendimento errado daquele versículo. Vamos unir três aqui, porque se ligarmos na terra, será ligado no céu. Meu querido, se for contra a vontade de Deus, pode juntar a igreja todinha. Deus não vai mudar. Glória a Deus, igreja. Porque Deus é soberano. Amém, meus amados? Amém? Pastor, que falta de fé. Meu querido, fé errada é fé que está fora da palavra. Eu acredito em tudo que a palavra diz. Se não tiver de acordo com a vontade de Deus, meu querido, não adianta. Vou te dar exemplo. Deus, o Pai, falou não para o Deus Filho. Quem está lembrado desse episódio? Pai, se for possível. Mas aí Jesus, falou, mas que não seja feita, mas a de quem? Deus não afastou o cálice de Jesus. Jesus estava ali naquele momento difícil, chamou os discípulos para ajudarem, acompanharem, porque ele estava triste até a morte. Os discípulos estavam tão entristecidos por causa, o Cristo deles, que eles criaram na mente, não tinha nada a ver com Jesus, e eles estavam tristes demais, a ponto de dormir. O que o Pai faz? Envia os anjos para consolar Jesus. Glória a Deus, igreja. Mas o Pai falou não. 3 vezes o apóstolo Paulo pede para Deus tirar o espinho da carne. Deus falou o quê? Sim ou não? Não. Então, meu querido irmão, tem que tomar cuidado para a gente não tirar textos do contexto. Por exemplo, quando Jesus no Sermão da Montanha ele incentiva a oração, você acha que ele está falando ali de bênçãos materiais ou de bênçãos espirituais? Se você ler o Sermão da Montanha em Lucas, você vai ver que boas coisas que Jesus fala lá em Mateus, o que são essas boas coisas? Lá Lucas é mais claro, é mais específico. Lucas vai falar, se vocês pedirem o Espírito Santo, o Pai não vai negar. Porque o que Jesus estava dando sermão esmagador, meu querido. Aquele Sermão da Montanha era esmagador.
O homem natural não pode praticar nada disso, daquilo que Jesus falou. Aí Jesus fala, ore, insista, porque quem procura, quem bate, né? Então ele fala, olha, peça ao Pai o Espírito Santo, porque Ele vai dar. Meu querido irmão, se a gente sabe dar boas coisas para os nossos filhos, quanto mais o Pai não vai dar o seu Espírito para aqueles que clamam? Glória a Deus, igreja! Devemos orar segundo a sua vontade. Você vai orar, Deus, eu quero a picanha de cada dia. Não, você vai, eu quero o alimento de cada dia. E o Senhor tem sido tão bom, meus amados. Eu tenho falado com a igreja, olha, está vindo juízo. Está vindo juízo, sabe por quê? Por causa da ingratidão. Hoje, meu querido, hoje, você que é pobre aqui em Belo Horizonte, não estou falando do contexto aqui no Brasil não, porque eu sei que tem miséria. Eu sei que tem miséria, mas aqui em Belo Horizonte, o pobre aqui come melhor do que o bilionário de 100 anos atrás. Eu não sei se, meu querido irmão, na década de 80 eu era doido com batata frita. Eu era doido com batata frita. E batata frita era só uma vez por semana. Tá? O achocolatado que o papai comprava era aquele que você colocava metade do pacote e ainda continuava marrom claro. Iogurte, eu fui voltar a tomar, porque antes da Glaucio e Mateus nascer, quando o papai não vivia de ministério, era barbeiro, tomava iogurte Danoninho todo dia, até os 6 anos. Depois, acabou. Voltei a tomar iogurte com 13 anos de idade. Ah, minto, antes disso, a gente ganhou uma bactéria, era uma bactéria que colocava no leite, né? Caseiro. Né? E o certo era trocar o leite todo dia. A gente deixava ele no leite 2, 3 dias, porque o leite era caro também. E era de saquinho. Hoje, meu querido, nós estamos comendo bem. Vamos ser gratos a Deus? Está vindo o juízo, meu querido. Eu não sei quando, pode ser daqui 50, 100 anos, mas está vindo o juízo. Sabe? Mas que possamos glorificar o Senhor a todo momento. Amém, meus amados? Mas o Senhor vai nos dar o pão de cada dia. Então você não vai orar a Deus pedindo, como diz Tiago, para os seus deleites, seus exageros, né? Não, você vai pedir a Deus o necessário e Deus vai te abençoar. Está entendendo? E às vezes Deus vai te falar não. Porque não é da vontade dele. A gente não sabe se o espinho na carne de Paulo era uma enfermidade. A gente não sabe. Mas Paulo, que era cheio de poder, não conseguiu curar Timóteo. Não, mas falou para Timóteo, mistura água com vinho, por causa das suas constantes enfermidades. Estão entendendo, meus amados? Deixa eu te falar, o evangelho da prosperidade é mentira. Dá certo para uma pessoa, para algumas pessoas dessa igreja. Geralmente para o pastor. Ele prega para a igreja ter fé, mas ele tem plano de saúde. Cuidado com o que você ouve na rádio, com o que você ouve na internet. Tá bom? Dá muito certo. Você vai ver que quem é próspero com essa pregação, você vai ver. Ó, vai lá observar, meu querido, para você ver quem fica próspero. Vai lá. Mas o Senhor nos abençoa, nos dá o necessário. Amém, meus amados? Né? Quando os discípulos faltaram, Jesus falou, porventura vos faltou alguma coisa? Aí os discípulos falaram, nada nos faltou. Glória a Deus, igreja. E pode ser que no momento específico o Senhor deixe você passar por uma dificuldade mesmo. Né? Cuidado, meu irmão, com o falso evangelho. Mas se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve, ou seja, Ele vai nos atender. Esta é outra bênção que a igreja tem. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo que pedimos, vamos ver aqui como que está esta pessoa aqui diante de Deus até agora. Ela
crê em Jesus Cristo, ela crê que por Jesus Cristo ela tem acesso ao Pai, amém? E ela está pedindo coisas que estão de acordo com a vontade de Deus, que está claro nas Escrituras, que é da vontade de Deus, né? Bênçãos espirituais, sabedoria, bênçãos espirituais em geral. Ela sabe que Deus ouve, e que ela tem, que Deus vai atender em tudo que ela pede. Glória a Deus, meus amados. Agora tem coisas que a gente não sabe, meus amados. Deixa eu te falar uma coisa, vou te dar um banho de realidade agora. Eu vou morrer. Se Jesus Cristo não voltar antes, eu vou morrer de alguma coisa. Pode ser que eu vá embora novinho, bonito do jeito que eu estou aqui. Pode ser acidente ou doença. Tá? Né? Pode ser que Deus leve o Saulinho. Você sabe que é. Vocês estão entendendo? Eu vou orar para Deus, né, sempre fazer o melhor, né, para mim. Eu quero viver, eu quero, né? Mas isso, meu querido, você tem que entender algo. Deus é soberano, pronto e acabou. Glória a Deus, igreja. É melhor, meu querido, você está passando por dificuldade, um diagnóstico, algo ruim, né? Ontem o homem deu testemunho lá que ele estava com mais de 90% da veia entupida. Ele não morreu na misericórdia de Deus. Ele fala, eu podia ter ido, né, no testemunho de ontem, né? Você pode ir, você pode ficar. Você está entendendo? Esta é a realidade. Porque nós pecamos lá no Éden. E estamos sujeitos a essas coisas. Entenda isso, meu irmão. Aceite isso. Em outras palavras, igual eu falei hoje de manhã, é duro que eu vou falar. É duro, mas abrace a morte. Abrace entre aspas. E comece a encarar a morte como bênção, como fez o apóstolo Paulo. Vocês lembram o que o apóstolo Paulo falou sobre a morte dele? Lucro. Se eu morrer, eu vou estar com Jesus, que é infinitamente melhor. Deixa eu te falar, meu querido, você tem que entender que o que Jesus Cristo fez lá na cruz, tornou a morte inoperante. Tá bom, meu querido irmão? Eu sei que a gente é meio limitado, a gente tem medo do desconhecido. Mas o que Deus nos fala através dos apóstolos, que Ele tornou a morte inoperante. Né? Se nós morremos, vamos direto para a presença de Jesus. Oh, glória! E se permanecermos vivos, Jesus Cristo volta e nos glorifica. Glória novamente! O que interessa é que a morte, o que deixa todo mundo tremendo nas bases. Aí fora, né? Ninguém gosta de falar da morte. E quando alguém morre, fala, né, eles vão falar, a pessoa foi mal a vida toda, mas ele foi lá porque Deus estava precisando dele lá no céu. Começa a falar um montão de besteira. Né? Eles tentam se consolar ou tampar o sol com a peneira com essas palavras vãs. Né? Mas a morte para quem crê em Jesus Cristo é glória. Amém, meus amados irmãos? Amém mesmo, meu querido? Esta é a doutrina do Novo Testamento. O poder de Jesus é tão glorioso que ele tornou a morte inoperante na vida daquele que crê. Então, igual o pastor Russell Shedd, não sei se você conhece, Russell Shedd é como se fosse o Paulo da modernidade, né? O apóstolo Paulo dos dias de hoje. Pregou, meu querido, viajou o Brasil todo e pregou a palavra e traduziu a palavra, escreveu, evangelizou, morreu durante anos. Ele foi padecendo, gemendo de dor e perguntavam para ele, como é que você lida com essa dor?
Aí ele falava, Deus está me desagarrando deste mundo, eu vou para a glória, onde o meu Redentor vive. Meu querido irmão, os irmãos testemunharam o processo que a gente passou com meu pai. E aí, a teologia de Jó também bateu no nosso coração. Às vezes eu falava com Deus assim, Deus, teu servo, eu não conheci nenhum homem de Deus igual ao meu pai, está aqui padecendo, porque todo dia eu vi o diabo, meu querido. Todo dia eu vi o diabo lá naquele hospital. Ele ficava diante de mim. Está entendendo? Me tentando diante de tal sofrimento. Aí eu entendi. Este é o momento de glorificar a Deus. Este é o momento de dar glória a Deus. Porque se eu não amadurecer agora, vai ser difícil. Porque estes momentos da vida, meu querido, são cruciais para que possamos desagarrar deste mundo. Como diz o apóstolo Paulo, lá na segunda carta aos Coríntios, né? Ele foi atribulado de tal forma que ele se desesperou da vida, mas ele diz o seguinte, olha, tudo isto me aconteceu para que eu venha confiar somente no Deus que ressuscita os mortos. Vocês estão entendendo, meus queridos irmãos? Vocês estão entendendo? Então, ou você aprende, você jovem, você vai passar por isso, porque eu tenho enfatizado com os jovens aqui da igreja, até um certo ponto a vida só dá. O pai está cuidando, o pai está criando, está com vigor, está com energia, mas vai chegar um ponto, meu querido, vai começar quando você casar. A vida vai tirar sua liberdade. E isso é bom. Né? Vai ficar preso a uma pessoa, vai cuidar dela para sempre. Não importa a situação que ela ficar, você vai ter que cuidar dessa pessoa para sempre. Então, tirou essa liberdade aí que muitos gostam, né? Mas aí, vai irmão, vai embora pai. Isso é o que geralmente acontece, não é isso? Né? Ou você glorifica o Senhor, aprende a glorificar o Senhor na dor, ou você vai ficar infantilizado. Tá? Porque a gente fica falando, porque hoje, deixa eu te falar, meus queridos irmãos, deixa eu te falar, abra o site lá, Gospel Prime, e veja as notícias sobre a igreja perseguida. E a gente fica falando, né, os cristãos primitivos, a igreja perseguida. Meu querido irmão, cada um vai ter o seu dia, e cada dia vai trazer o seu próprio mal, como diz Jesus. Basta cada dia o seu próprio mal. Glória a Deus mesmo assim, igreja? Vocês estão amadurecendo em Deus? Vai ter que passar, meus amados. Esta é a vida. E é necessário que a gente medite nessas coisas. É necessário para quê? Para que possamos nos fortalecer espiritualmente, para que sejamos inabaláveis. Meus amados, se o evangelho da prosperidade é verdade, então o apóstolo Paulo é mentiroso. Ou não funcionou com ele. Nem com ele, nem com João, nem com Pedro. Nem com a igreja primitiva, os discípulos dos discípulos. Tá? Então aqui, no nome de Jesus, eu quero que a igreja continue orando, pedindo a Deus, Pai, eu quero saúde, eu quero isso e isso. Mas se Deus não der, se Deus falar não, permaneça firme no nome de Jesus. Amém, igreja? E não quero que você pare de orar. Para que orar então? Então pare de orar para você ver, como cristão. Pare de orar. Pare de orar. Né? Continue orando, mas a hora que vier a tribulação, na hora que vier a perda, na hora que vier a angústia, na hora que Deus disser não, porque Ele fala não, permaneça firme para a glória de Deus. E glorifique o Senhor. E exalte o nome de Deus. E entenda, Pai, eu vou te glorificar neste momento, assim como Jó fez. Né? E tem gente que fala que Deus restituiu Jó. Restituiu nada não, meu querido.
Restituiu Jó nada não. O Manuel, o Pedro, a Ruth, estou supondo os nomes dos filhos de Jó que morreram. Deus não ressuscitou não. Deus deu outros, mas aqueles morreram. E para um pai e para uma mãe, sabe muito bem que não tem substituição. Então, no nome de Jesus, para de sintonizar em igrejas, lá no rádio, em igrejas que prega prosperidade, vê pregador que fica só pregando benção. Para no nome de Jesus e vem para o evangelho de resistência. Deus nos abençoe. Eu oro, meu filho, eu oro todo dia, eu peço a Deus bênção. Está entendendo? Mas eu quero praticar o evangelho de resistência, onde o meu Senhor pode falar não quando eu menos esperar. E eu devo glorificar a Deus, apesar disso. Amém, meus amados? Versículo 16. Aí o caldo engrossa aqui, meu querido irmão. O caldo vai engrossar aqui, no versículo 16. João está falando de oração. Ele falou, olha, eu escrevi essas coisas para que você saiba que tem a vida eterna. Olha que bênção, temos a vida eterna. E eu estou escrevendo também que você saiba que nós temos acesso ao Pai. O Pai, nós temos relacionamento com o Pai. O Pai nos ouve. Mas ao falar de oração, ele vai aplicar o ensino sobre a oração, sobre a realidade que ele aborda na carta. E a carta está tratando de heresia. A carta está tratando de falsos mestres. E durante a carta, por exemplo, lá no capítulo 1, versículo 10, João fala para a igreja, olha, quem está afirmando aí no meio de vocês que não tem pecado, faz de Deus um mentiroso. É isso que está escrito aí? Olha só, olha como é que os falsos mestres estavam sendo ousados. Né? Olha aí no capítulo 2, versículo 22. Né? De que João está chamando esses que falavam que Jesus não veio em carne? Está chamando de quê? Mentiroso e o que também? Anticristo. Ó, vai lá no capítulo 5, entre o versículo 6 e 10. João está falando o seguinte, olha, o Espírito Santo é a verdade. Neste texto aí, está falando, o Espírito Santo é a verdade. Se a pessoa não crê em Jesus Cristo, se a pessoa não ouve o Espírito, está fazendo de quem mentiroso novamente? Deus. Está escrito aí? Mostrou o versículo aí? Então, entenda-se, o que está acontecendo aqui, no contexto da carta? Vou te explicar mais ou menos o contexto para você entender. Aqueles primeiros anos da igreja, o Espírito Santo estava agindo poderosamente através dos apóstolos. Amém, igreja? Eles viram o Rei da Glória, e eles, da mesma forma que Jesus recebeu o poder do Espírito Santo para o seu ministério, porque Jesus se humilhou e recebeu o poder do Espírito Santo para o ministério, os apóstolos também receberam. Testemunhos oculares, eles realizavam maravilhas e sinais. E aí, ao chegar em uma cidade, o apóstolo Paulo, por exemplo, ao chegar numa cidade, procurava uma sinagoga, pregava o evangelho, quem cria, aí ele juntava aqueles que criam, ia para os gentios e pregava, também formava uma igreja e deixava uma liderança, presbíteros. O que é que estava acontecendo ali no primeiro século, o que estava acontecendo com a igreja? Essas primeiras lideranças que surgiram na igreja, algumas delas, uma grande parte, uma parte considerável, ficou meio desanimado com o evangelho. E com os apóstolos em vida ainda, começaram a confrontar os apóstolos. Teve uma turma lá, dois lá, está lá em Timóteo, que ele estava afirmando o seguinte: a ressurreição já aconteceu.
não é tão grave. A ressurreição já aconteceu. Não é tão grave do que como afirmar que Jesus Cristo não vem em carne. Mas é grave. E o que o apóstolo Paulo faz com esses dois? Entrega para quem? Para que aprendam a não blasfemar. Agora, neste contexto aqui, olha só o contexto, não estamos falando de pessoas ignorantes, não estamos falando, né, de algo simples, estamos falando de algo complexo e profundo, de uma resistência profunda e sistemática aos apóstolos. O que está acontecendo aqui que acabamos de ler? Se alguém viu seu irmão cometer pecado que não leva à morte espiritual, ore e Deus lhe dará a vida. Né? Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Há pecado que leva à morte. Não estou dizendo que se deva orar por estes. Deixa eu te falar. Biblicamente, só tem uma situação que não tem jeito mais. Só tem uma situação que não tem jeito mais. Porque você pode tentar aqui sair desse versículo, não é blasfêmico o Espírito Santo, mas não tem jeito. Não existe outra situação nas Escrituras que não tem jeito mais, a não ser a blasfêmia contra o Espírito. E a blasfêmia, você pode considerar tanto falar mal do Espírito Santo, quanto uma resistência como estes falsos mestres faziam. Usados por outros espíritos, estavam afirmando que Deus é mentiroso, não é desse jeito não, é outra coisa. E a gente não tem pecado não. E outra, Jesus Cristo não vem em carne não. E outra, a gente pode viver uma vida devassa. Salvação é pelo conhecimento. Da maneira que eles se levantaram, João coloca isso aí como blasfêmia contra o Espírito Santo. Aí alguns podem argumentar, pastor, mas ele está chamando de irmão. No versículo aqui, meu querido, irmão está ligado àquele que não leva à morte espiritual. Mas vamos deixar passar. Na carta de João, irmão, João chama de irmão tanto o irmão segundo Adão, quanto o irmão segundo Cristo. Porque nós temos dois tipos de irmãos, meus queridos irmãos. Segundo a Bíblia, nós temos dois tipos de irmãos. Nós temos irmãos segundo Adão, quem são estes? Quem são nossos irmãos segundo Adão? Todo mundo. Todo mundo. Todas as pessoas. E às vezes a Bíblia vai falar com você. Ame o seu irmão. E não está falando com respeito à igreja. Está falando de irmão segundo Adão. E aqui na carta, já temos precedentes de João chamar de irmão aquelas pessoas que são irmãos segundo Adão. Então, o que João está falando aqui? Olha, se você vê alguém, né, vamos aí colocar como se fosse irmão segundo Adão, cometer pecado que não leva à morte, ore e Deus lhe dará a vida. Meu querido irmão, quem é crente de verdade, e João explica nessa carta, quem é crente de verdade pode até pecar. E nós vamos pecar, seja por ação e omissão. Mas Deus vai nos restaurar. Amém, igreja? Como diz lá, lá nos livros sapienciais, né? Não sei se é Provérbios ou Salmos, me ajude aí, Daniel. 7 vezes o justo cai, 7 vezes o quê? O Senhor levanta. Então é isso que João está falando. Mas existe pecado que leva à morte. E morte não é condenação à morte, é morte espiritual. Não tem como ter outro cenário aqui de não orar por um irmão, se não for o cenário de blasfêmia contra o Espírito Santo. Aí não tem jeito mais.
E quando você estuda a carta, você vai ver que estes falsos mestres, que João afirma, eles saíram do nosso meio, mas não eram dos, cometeram esse pecado. Temos uma situação similar lá em Hebreus, que gera dúvidas também. O autor de Hebreus fala o seguinte, olha, a pessoa foi esclarecida, participou das bênçãos, e aí peca. Não tem mais esperança para essa pessoa. Aí você, peraí, ele pecou e não tem mais esperança para essa pessoa? E João fala nessa carta, se a gente pecar, a gente tem um advogado? Está se contradizendo? Não, meu querido, o pecado lá de Hebreus, que o autor de Hebreus está combatendo, é o pecado de abandonar Cristo e voltar para o judaísmo. E aí o autor de Hebreus fala, esta pessoa expõe Jesus Cristo à vergonha da cruz. Meu querido, olha só como é grave. Eu vou tentar falar, deixar mais claro para os irmãos entenderem as Escrituras. Alguém chega aqui e aprende que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador e experimenta as bênçãos do Espírito Santo. E aí, de repente, essa pessoa volta para o judaísmo. O que é que ela está dizendo com as ações dela? Você sabe me dizer? Você sabe me dizer o que ela está dizendo? O autor de Hebreus fala, está expondo Jesus Cristo novamente à vergonha. Essa pessoa, com as ações dela, ela está fazendo o seguinte, ela está olhando para a cruz e falando o seguinte, você é um falso Cristo. Você não é o Messias. Foi justo você morrer aí. Entenderam agora? Glória a Deus, igreja. Quem está aprendendo aqui? Meu querido irmão, existem situações específicas, se abandonar a fé, se tiver alguma prática específica, não tem jeito. Vou te dar um exercício para você. Vai lá ver os fundadores dessas seitas que tem por aí. Né? Vê lá na história, os fundadores das seitas, dos mormons, espíritas, todos eles saíram do nosso meio. Nenhum deles se arrependeu. Porque acabou, meu querido. Então, isso é bom até para a igreja ficar esperta. Meu irmão, se você experimentou algo do Espírito Santo e abandonou propositalmente, estou falando de cair em pecado, ficar fraco, igual Davi, aquelas situações lá que a gente conhece. Deus restaura isso aí. Mas de falar contra a fé, chamar o Espírito Santo de mentiroso e ter essa prática, meu querido, fechou o caixão para essa pessoa. Agora, os irmãos, quando leem esse texto, vão entender. Amém, meus amados? Glória a Deus, igreja. E João está falando, olha, quem blasfema contra o Espírito Santo, já era, morreu. Não é para a gente falar isso com a boca babando de alegria, não, meu querido. É falar isso com tristeza. Isso é muito triste. Tá? Porque a religião do ser humano é a seguinte, mérito e troca, mas também tem a ver com eu estou certo e você está errado. E às vezes a gente vibra com aqueles que erram, o fato deles se darem mal. O cristão não tem esse sentimento não, o cristão lamenta. Amém, meus amados? Tá? Versículo 18. A partir daqui, João vai falar de conhecimentos que a igreja deve dominar. Que tem que ficar bem claro. Depois dessa exposição, depois dessa carta, ele vai usar esse verbo aqui. É verbo, Daniel? Sabemos. Está dando branco aqui. Tenho que voltar para a aula de português. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege, e o maligno não o atinge. Outra bênção aqui que nós temos. Proteção contra o maligno. Glória a Deus, igreja. E o que é isso que o maligno não te atinge?
Você sabe me falar? O maligno não te atinge. Vê o contexto aí. Vamos ver o versículo de novo. Sabemos que todo aquele é nascido de Deus, não está no... Aquele que nasceu de Deus o protege, e o maligno não o... No contexto aqui, o que é o maligno não atingir? Se tornar escravo do pecado. Glória a Deus, igreja. Estão lembrados da oração do Pai Nosso? Não nos deixe o quê? Mas... Estão entendendo? Tem gente que usa isso aqui, ó, os pregadores do Evangelho de Prosperidade. Né? Você está doente? Maligno te tocou. Você está morrendo? Maligno te tocou. Tem algum pecado. Falta de fé. Não é isso que o texto está dizendo. Quem é de Deus não vai viver na prática do pecado. Glória a Deus, igreja. Porque Deus o está protegendo. A oração do Pai Nosso funciona, meu querido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. E se por acaso você pecar, como diz o apóstolo João, vou fazer uma pergunta aqui para a igreja. Igual eu fiz de manhã, né? De lembrar. Se Jesus Cristo voltar na hora que você estiver pecando, você vai para o céu? Hã? Quem acha que vai, levanta a mão. Quem acha que não vai, levanta a mão. Quem não acha nada, levanta a mão. Quem não acha nada, não levanta a mão de jeito nenhum. Meu querido irmão, vou explicar para vocês. A salvação é pelas suas obras ou graça de Deus? Você vai pecar, meu querido. Você vai pecar. Seja pecado igual Davi, planejado. Davi maquinou o pecado dele. Hã? Seja pecado acidental, que não foi planejado. Você vai pecar. Está entendendo? E se Jesus Cristo voltar na hora? Será que o sangue de Jesus Cristo é tão fraquinho assim? Que depende do seu desempenho? Aí que pode gerar uma certa confusão. O Filho de Deus não vive no pecado. Glória a Deus, igreja. Não vive no pecado. O apóstolo João, ele é enfático. Quem vive no pecado não é de Deus. Mas ele fala, se por acaso você pecar, eu vou te responder, você que falou que pode ficar, vou te responder com João. Se por acaso você pecar, vocês que são fiéis em Cristo, vocês que creem no nome de Jesus, que entregaram a sua vida para o seu Redentor, se por acaso você pecar, nós temos um advogado lá no céu, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Glória a Deus, igreja. Amém. Se Jesus Cristo voltar, na hora que você estiver vacilando, você, né, que caminhou com Cristo, e no momento de fraqueza lá vacilou, né, você vai ser salvo, e vai ficar pasmo com a graça de Deus, vai chegar lá, eu estou aqui, porque Cristo move as montanhas e tem poder para salvar. Glória a Deus, igreja. Porque a gente tem que tirar as obras, meu querido. As obras são necessárias e são sinal de salvação. João fala disso. O salvo se santifica e o salvo ama. Amém, meus amados? Mas a salvação é por Cristo Jesus. E quem é salvo por Cristo Jesus? Quem chorou pelos seus pecados e foi para a cruz, meu querido, não vai viver no pecado. E se pecar, como diz o apóstolo João, né, fala para a igreja, ore, porque Deus vai dar a vida. Né? Deus vai dar a vida. Glória a Deus, igreja. Segurança, meu amado. Se você não tiver segurança que Deus vai te proteger, ai de você. Ai de você. Né? Aí você pensa, mas peraí, pastor, que loucura. É isso que nos diferencia das outras religiões.
a graça de Deus. Glória a Deus, igreja. Sabemos que somos de Deus e que o mundo está sob o poder do maligno. Olha só, João está crescendo aqui. Sabemos que aquele que é nascido de Deus não vive no pecado. Aquele que é nascido de Deus, Deus não deixa escravo do pecado. O diabo não toca nele para torná-lo escravo do pecado. Aí João continua o raciocínio. O mundo todo é escravo do pecado. Todo o restante é escravo do maligno. O mundo jaz no maligno. O mundo todo, meu querido irmão, as pessoas aí fora, quando elas têm peso na consciência, é na conveniência. O cristão, quando ele peca, ele se entristece profundamente. E ele deseja profundamente a volta de Cristo. É uma das coisas que me faz querer que Cristo volte, é porque até as tentações me deixam profundamente irritado. Eu não aguento as minhas tentações. Eu peco. E não suporto as minhas tentações. Mas eu sei que quando Jesus Cristo voltar, eu serei uma nova criatura. Porque agora, eu já sou uma nova criatura, você também é. Mas quando Jesus Cristo voltar, meu querido, Ele vai nos transformar para sempre. Maranata? Quem quer que Jesus Cristo volte aqui? Né? Aí que você entende quando Paulo fala, Deus será tudo em todos, porque o pecado, as tentações, tudo será eliminado. Glória a Deus, igreja. Que maravilha, hein? Mas o mundo todo, meu querido, é escravo do pecado. Eles pecam e gostam de pecar. E querem que você peque com eles. São escravos do pecado. E eles não se consideram escravos do pecado, eles se consideram livres. Libertos, eles consideram a gente preso, porque a gente freia os nossos impulsos. A igreja freia. Quem é servo de Deus freia os próprios impulsos. Porque todos os impulsos que eles têm, nós temos também. E às vezes até caímos. Não é verdade? Mas a gente não vai viver no pecado, porque nós temos o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, igreja. Então é outra coisa, outra bênção que a igreja deve ter aqui, né? Não vou chamar isso aqui de bênção, mas um entendimento que a igreja tem que ter. Olha, quem é de Deus é de Deus, quem não é, não é. O que isso faz com você? Isso te promove o orgulho? Eu sou de Deus, o resto é do maligno. Se isso te promove o orgulho, meu querido, na carne, você é um fariseu. Eu sou de Deus, você é igual aquele publicano. Graças te dou, Deus, porque eu não sou igual esse publicano, igual aquele fariseu, né? Graças te dou, Deus, porque eu não sou igual aquele publicano. Eu dou dízimo, eu faço isso. Você está igualzinho. Ao ouvir isso aqui, que nós somos de Deus, e o mundo todo está no maligno, tem que promover a alegria. Amém, meus amados? A alegria no Espírito Santo, sim, mas uma tristeza profunda pelas almas que estão se perdendo. Porque o Filho de Deus veio para salvar aquele que havia perdido. E a igreja vai se alegrar com a perdição agora? Então, tem que tomar cuidado. Porque Paulo escreve para a igreja lá em Roma. Deus ignorou os judeus por causa do orgulho. Ele escreve lá, se vocês fizerem a mesma coisa, vocês que não são ramos naturais, Ele vai cortar vocês. Não tem espaço para orgulho carnal na igreja. Tem espaço para orgulho espiritual, no Espírito Santo. Que tipo de orgulho é esse? É o orgulho que parte do ponto, meu querido, eu sou pecador, mereço o inferno e Jesus Cristo me salvou. E eu vou pregar para aqueles que estão perdidos lá fora, para que eles experimentem da mesma alegria. Mas é um entendimento. João fala, sabemos que somos de Deus e que o mundo está sob o poder do maligno. Versículo 20, ele fala de outra bênção que a igreja tem. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento, para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. Quem é o verdadeiro aí? Deus, o Pai. Jesus Cristo veio e nos apresentou o Pai.
Glória a Deus. Né? Qualquer outra revelação sobre o Pai é mentira. É isso que João está falando. Nós temos o verdadeiro entendimento. Estão lembrados que os gnósticos falavam que eles tinham conhecimento, o entendimento? João está rebatendo aqui. Nós temos o verdadeiro entendimento. Por quê? Porque foi o Filho de Deus que veio e trouxe este conhecimento. Ele apresentou o Pai para nós. Glória a Deus, igreja. E nós estamos naquele que é o verdadeiro. E em seu Filho. No Filho daquele que é o verdadeiro. Jesus Cristo. E aí João termina. Este é o verdadeiro Deus. A vida eterna. Glória a Deus, igreja. Outra bênção que a igreja tem aqui. Nós conhecemos, temos o entendimento daquele que é o verdadeiro. Em outras palavras, meu querido irmão, não existe outra religião, não existe outro meio que leva à salvação. O Filho de Deus já veio e nos revelou o Pai e o caminho para se chegar ao Pai. E quem é o caminho? Ninguém vai ao Pai a não ser por... Então nós temos entendimento. O que isso faz com você? Você vai ser igual os outros cristãos aí que estão afirmando que todos os caminhos levam a Deus? Né? Vai ser igual uns aí que fala que gosta de Jesus, mas fala que não é o sangue dele que salva, e sim porque ele veio e nos deu um bom exemplo, e devemos seguir o exemplo dele, e se praticarmos as mesmas obras, seremos salvos? É isso? Não, meu querido. Cuidado, porque Satanás, ele é o pai da mentira, e 99% de verdade com 1% de mentira é uma completa mentira. Glória a Deus, meus amados. A verdade é o seguinte, o evangelho simples, todo cristão tem esse entendimento, deve ter. O verdadeiro cristão deve ter esse entendimento. Deus é santo, Criador justo, bom, amoroso. Eu sou pecador, não posso me salvar. Deus enviou o seu Filho amado para morrer numa cruz, ressuscitar ao terceiro dia. Todo aquele que crê no nome de Jesus será salvo do julgamento vindouro. Este é o Evangelho. Que Deus abençoe a igreja no nome de Jesus. Fique de pé. Quero chamar os irmãos da ceia, vamos ceiar rapidamente. Qual a mensagem que nós queremos passar com a ceia, meus amados irmãos?